E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Exato. Quando eu tinha... No comecinho do meu primeiro canal Dark, né, o Velcrox Valorant, tipo, no segundo mês ali, velho, começou a pegar view organicamente. Mano, toda hora dava F5. E tipo, o gráfico subindo ali, eu falei, caralho, mano, acertei. E hoje em dia, mano, consegue muito mais views do que antigamente. Mas eu ainda sou meio emocionado hoje em dia. Tipo, tem um canal Dark que a gente criou agora, que nem considero mais Dark, porque a gente tá aparecendo. E, mano, teve um vídeo que pegou 1.500 views. E, tipo, em um mês e meio. Aí eu falei, caralho, mano, 1.500 views no mês e meio. Eu acho que eu voltei a estar um pouco mais assim com o Gems Investing, porque eu vejo, vamos ver quantas views deu hoje aí. E aí, pô, eu pensei, nossa, que bizarro. Uma semana atrás, eu acho, teve um corte de se valia a pena morar de aluguel ou comprar um AP. E a gente fez um shorts disso, a gente fez um Reels. E aí esse Reels começou a pegar por dia, sei lá, umas 300 mil views por dia. Então tava com 600 só daquele shorts. E aí começou a puxar vários outros shorts também. E a gente, pô, chegou a fazer, nesse tempo aí, 900 mil views num dia por conta desses shorts. Aí eu pensei, nossa, que bizarro. Aí eu voltei a estar um pouco mais assim por conta disso. Mas é algo que, pra dar de conselho aí pra quem quer criar conteúdo e tal, é que se você se prende 100% a isso e acha que isso é sua vida, a partir do momento que seus números começarem a cair, você vai entrar em depressão. Vai mesmo. A real é essa, você não pode só pensar nisso e só olhar pra isso. Porque, pô, o Belgas TV, no seu auge, assim, fazia no mínimo, sei lá, 1 milhão de views por dia aí, depois que começou a estourar assim. E depois de, sei lá, 1 ano e pouco, 2 anos, começou a cair. E aí a gente ficou meio nessa, pô, tá caindo. Mas depois de um tempo você tem que parar de se prender a isso e, pô, pensar em outras paradas, porque senão... Tem que continuar a sua vida, né, mano? Sim. Realmente você... Pô, se você começou a dar certo, não ser imprudente com o seu dinheiro, investir, fazer a parada certa pra você ter tranquilidade. Porque o cara que, pô, estoura, fecha um contrato de live e gasta tudo num carro, gasta tudo pra pagar um aluguel, nem é comprando ainda uma puta casa, a partir do momento que ele não ter isso mais, ele vai ficar muito pior do que o cara que não elevou tanto seu padrão de vida. Porque quando você compra algo, por exemplo, vamos colocar uma coisa mais dentro da realidade aí. Você gosta de jogar, e aí todo mês... antigamente você não podia comprar um jogo todo mês, por exemplo. Porque a maior parte das crianças funciona assim. tem um PlayStation 3 aqui e eu compro um jogo 2 vezes por ano. E aí você começa a trabalhar e todo mês você compra um jogo. A partir do momento que você, sei lá, não pode mais comprar um jogo todo mês, a partir do momento, na verdade, que você compra um jogo todo mês, você começa a ficar felizão. Pô, posso comprar um jogo todo mês, bacana, show. Se você passa a não poder mais, isso vai virar uma necessidade, não um luxo. Entendi. Então pensa só, você tá acostumado a morar numa puta casa que, pô, gastava boa parte da tua renda, e aí você não pode mais. Você vai ficar muito pior do que o cara que, pô, investiu e tem uma graninha aí e manteve um padrão de vida parecido. Ou até mesmo ao contrário, né? Tipo, uma pessoa que nunca teve a casa, tá na casa dela de boa, e, tipo, tá de boa. Mas a pessoa que tá voltando, sim, né, tipo, tá regredindo... Caraca. É por isso que às vezes, sei lá, eu não nasci numa família rica, mas às vezes se o cara nasceu numa família rica, sei lá, ele tá acostumado a ter um quarto só pra ele, com uma suíte e tal, e acha que o mundo é assim, e a partir do momento que ele não tem mais, pô, é muito pior porque ele não sabe nem qual que é a outra realidade ainda. Verdade. Então eu acho que boa parte de você ser uma pessoa feliz é você ser uma pessoa grata. E às vezes você não é grato pelas coisas porque você nem sabe a outra realidade ainda. Verdade. Você vê que, tipo, às vezes a pessoa tem que estar do outro lado lá, pra conseguir entender, porque senão nem entende ainda. Exato. Não consegue compreender que, tipo, o que ela tem, não necessariamente, tipo, é até o suficiente, é bom, é legal. Agradecer. E às vezes a pessoa quer só mais, e não é grato pelo que tem. Às vezes eu penso, quando eu tiver um filho. Meu filho não vai saber, sei lá, como é que ou igual eu vi a minha mãe, porra, não consigo dormir aqui porque eu não sei se eu vou conseguir pagar a conta no mês que vem. Meu filho não vai saber o que é isso e às vezes vai pensar, pô, não vai dar o mesmo valor. Então acho que, sei lá, tem que ver uma forma de mostrar outras realidades aí. Tem que trabalhar bem, realmente. É outro panorama, né? Imagina um filho de um bilionário. Como que é a cabeça dessa pessoa? Eu não conheço nenhum filho de bilionário, mas eu penso, pô, não faço a menor ideia de como é que é. Pois é. Eu, pô, tenho pessoas que eu conheço que tem um pai ou uma família mais estruturada, que sempre teve uma grana, e eu já vejo que alguns pensamentos já são diferentes, assim, sabe? Mas imagina alguém num nível absurdo, não consigo nem ter ideia de como é que é. Depende muito da criação, né? Exato, deve ser um outro... Deve ser não, É outra realidade, outra mentalidade também. Com certeza.
Cara, ó, uma coisa que... Com toda essa grana aí que vocês conseguiram, vocês investiram, né? Investiram em ações, fundos imobiliários, em canais também. Uhum. Só que vocês investiram também num time de esports. Sim. Eu queria saber mais sobre isso, cara. Show. O Matheus falou um pouco, mas não falou tanto assim. Exato. Então, o que acontece? Quando você tem um canal de games no YouTube, eu vejo que, obviamente, sempre dá pra você expandir e tal, mas não sei exatamente qual que é o next level pra você expandir sozinho. Sinceramente, eu não faço ideia. Com um canal de finanças, eu consigo ver várias coisas. Com um canal de games, eu vi que o next level era você ter um time de esportes, ainda mais no caso que a gente produzia Free Fire, que é algo que tava bastante em alta. Então, pra começar que eu e o Matheus, sabia que esse era o next level, mas a gente não iria começar sozinho. Aí tinha o nosso amigo aí, o Clash War, que já queria fazer isso aí. E aí tinha o Delo, que era o cara que agenciava contratos de lives aí, que agenciou do Clash War no Live também. No nosso ele não agenciou, mas do Clash War sim, ele já era meio que amigo dele. E aí o Clash War queria fazer esse time junto com o Delo e chamou eu e o Matheus. Aí a gente falou, show de bola e tal, e ia ser uma sociedade, então a gente não ia ser contratado, né? A gente falou que a gente só entraria se a gente fosse sócio da parada também. E aí eu e o Matheus tinha um terço, o Delo, o irmão dele, que é o Dash, tinha outro, e o Clash War tinha a outra parte. E aí ele, inicialmente, queria fazer e tal, mas não queria começar com os dois pés na porta, assim, de alugar uma mansão, porque já tinha outros times aqui no Brasil, e lá fora também como se fosse uma FaZe Clan da vida. Então tinha Los Grandes, tinha Loud, e a gente pensou, se vai começar, a gente tem que começar a sério já vamos começar aí alugando uma mansão aí, vamos procurar uma, contratando o povo aí, e o nosso objetivo era contratar pessoas que eram desconhecidas no cenário, não eram pessoas famosas, e crescer elas como criadores de conteúdo. Então as pessoas que foram contratadas só jogavam. Eu jogo Free Fire aqui, jogo mais ou menos, nem eram pro players. E aí, esse era o objetivo, a gente começou o time alugando a mansão e fazendo um documentário da vida de cada um, como era antes e como seria depois, que era um upgrade gigantesco. As pessoas que a gente contratou não tinham uma condição muito boa e tal, e a gente mandou um videomaker pra ir na casa de cada um, mostrar a realidade deles antes, e depois, o lifestyle de qualquer pessoa que sonha em viver do jogo. Morar numa mansão, produzir conteúdo, fazer stream, e é uma puta ideia. Realmente muito bom. Nessa parte aí, vocês criaram um canal, então? Aí tem o canal da tropa, tem um canal. Canal, Instagram, tudo. Que legal. E aí então era produção de conteúdo? Produção de conteúdo, e o que a gente pensou no começo? Pra um time de esportes ter torcida, você tem dois caminhos principais. Pode ter outro aí, mas o que a gente vê é da seguinte forma: ou você ganha muitos títulos, porque o brasileiro gosta de ver, ou gosta de torcer pra quem ganha. Então, no UFC, o Anderson Silva, como eu tava numa época aí, ganhando pra caramba. Todo brasileiro começou a ver o UFC porque ele sempre ganhava. Então, pra você se destacar o seu time nos esportes, você tem que ganhar. E até você ganhar é muito complicado, porque você tem que acertar o time e tal. Você pode investir por muito tempo, demorar muito tempo pra começar a ganhar e às vezes nem ganhar. A real é essa, nem chegar nesse momento de glória. Então, uma forma muito boa de você conseguir torcida é você produzir conteúdo. E, de conteúdo a gente já sabia. Eu, o Matheus e o Lua já sabia. Então a gente começou aí com esse objetivo, produzindo conteúdo, mostrou a realidade antes e depois e tal. E é isso, a gente não tinha nenhuma line competitiva ainda. Só que rapidamente a gente, começou, mas não sabia como que vai ser depois, quais são os próximos passos. A gente só começou, tinha uma ideia mais ou menos. E aí logo de cara a gente viu que, o canal começou de início, assim, bem no comecinho, nos primeiros dias, os vídeos não bombaram tanto. E a gente já ficou, a gente precisa bombar esse negócio aqui, não é possível. A gente tá com uma mansão aqui, produzindo uns puta conteúdo, e não foi. Só que aí depois de uma semana, esses vídeos aí todos já estavam, sei lá, com mais de 500 mil, 1 milhão. Foi algo bom já no começo. Só que logo depois desse começo a gente viu primeiro que as pessoas que nós contratamos não eram produtoras de conteúdo. Então elas não eram boas nisso. Era bem difícil de produzir conteúdo por conta disso. A gente até contratou um cara que faz teatro, que deu aulas de teatro para as pessoas se soltarem mais, porque elas eram muito tímidas. E tal. Aí a gente começou, o canal tava mantendo umas visualizações, mas a gente viu que a gente precisava entrar pro competitivo do jogo também, porque muita gente reclamou que eles não eram pro players. E realmente eles não eram. Eles só jogavam assim. Tanto que não jogavam, nossa, que absurdo. Aí a gente tem 2 cenários no Free Fire, o emulador e o mobile.
Então, o mobile é todo mundo que joga no celular só e no emulador é que joga pelo PC. E no mobile já tinha a LBFF, que é a Liga Brasileira de Free Fire. E pra você entrar lá, você tinha que ter uma vaga e tal, não era tão fácil assim. Só que no cenário emulador, é um cenário que não é oficial. Então, são os campeonatos que as próprias pessoas da comunidade produzem. Então, se você tem uma certa relevância, com certeza o campeonato vai te convidar pra participar. E aí, qual que foi a nossa estratégia? Ó, tô contando aqui o que Quero saber. ninguém sabe. A nossa estratégia era assim, tava acabando a NFA, que era o principal campeonato de emulador. E foi, se eu não me engano, a última NFA que a Noise, que é a Loud, ganhou. E a gente viu, pô, os caras ganharam aqui e o campeonato bateu, sei lá, mais de 400 mil, 500 mil simultâneos. Algo absurdo que ia dar uma visibilidade boa pro nosso time. Aí a gente olhou, pô, a gente não sabe contratar pro player, a gente não tinha contato de coach, de ninguém pra montar um time. Aí qual foi a nossa estratégia? Que aí o Matheus pensou, pô, vamos ver esse campeonato, ver os times que estão bem classificados aí, que terminaram o campeonato bem, e vamos entrar em contato pra ver se eles têm contrato ou não. E aí foi isso que a gente fez, a gente viu, pô, a Loud ganhou em primeiro, em segundo acho que era a PEN que tava, e em terceiro tinham outros times. Aí a gente foi lá, chegou nos jogadores do time e pensamos, pô, esse cara tá em terceiro, tá em quarto, o cara é bom. Verdade. Tipo, meio óbvio, né? O cara é bom, então vamos trocar ideia. E aí, pô, a gente viu que era um cenário que não tava muito desenvolvido. Que, pô, os moleque tinha um que nem tinha contrato, que tava em um dos times. Isso quando? Quando foi esse campeonato? Esse campeonato foi em... Deixa eu pensar... Final de 2020. Final de 2020. Aí tinha um moleque que nem contrato tinha, outro contrato tava acabando, ia acabar naquele mês, e a gente contratou 2 sem nem saber, tipo, quando você vai fazer um time, você precisa ver qual posição é cada cara, se o time vai entrosar ou não. Você tem que fazer vários testes antes. E como a gente não sabia ainda, porque eu era produtor de conteúdo, não era pro player e nem pretendia ser. Então, pô, a gente só foi metendo louco mesmo, a real é essa. Contratamos 2, e aí outros 2 que a gente ia contratar também pra formar a line, que a gente nem sabia se ia dar bom ou não, acabaram desistindo. Porque, pô, acho que um deles não, sei lá, não tinha nenhum contrato direito, nem ganhava uma grana. Aí o time, a gente até ajudou eles, porque a gente mandou uma proposta e aí o time foi lá e passou a pagar um salário pra eles, sabe? E aí a gente tinha 2 e demorou um tempinho ainda pra conseguir os outros 2 de outro time. E aí juntou os 4, a gente foi jogar logo a próxima edição desse campeonato. E aí, nesse segundo campeonato, a gente montou esse time do nada, sem conhecimento nenhum, e a gente ganhou. Sério? A gente ganhou. Gara da Loud, Então, aí o que aconteceu? Nesse daí, a Loud... Tinha um dos jogadores da Loud que foi acusado de estar cheatando. Da Loud e da PEN também. Aí eles foram acusados. Um do nosso também foi. Só que o nosso, depois a gente conseguiu provar que não era. Que, tipo, os moleques não tinham nem PC pra jogar direito. Os PC dos moleques era ruim. E aí um dos sócios, que era o Delo, emprestou o PC dele pro moleque jogar. E aí o PC dele, ele jogava Tibia, tinha um monte de hack de Tibia. Aí pegou o bagulho que ele nem tava usando. Entendeu. Aí a gente ganhou esse campeonato, mas esses times não estavam participando. Aí deu uma visibilidade boa pra gente já. Então foi uma parada que, tipo, a gente nem sabia como montar um time. Montou aí. Esse campeonato foi quando que vocês ganharam? Novembro de 2020, eu acho. Novembro de 2020? Sim. Caraca. E aí depois que aconteceu isso, depois que vocês ganharam... A gente ganhou, teve uma visibilidade no time. Aí a gente tava tomando bastante hate por conta de não ter pro player no time. Aí, pô, agora vai falar que a gente não tem pro player agora. Ganhamos, pô. Aí foi dessa forma. Aí um problema que a gente teve é que por conta dessa mudança de realidade muito grande nos primeiros contratados, vários deles, pô, ganharam, sei lá, 100 mil seguidores no Instagram rapidamente. Estavam morando numa mansão. Pô, as menininhas aí que não dava moral pra eles aí antes deles não terem fama, não terem nada, passaram a dar. Eles passaram a ganhar um dinheirinho que era bem relevante comparando o que eles tinham antes e tal. E, pô, vários acabaram achando, venci já, tá tranquilo. E, pô, não quiseram trampar tão duro assim, isso foi foda. Caralho, tem isso também, Tem né, isso, mano? porque quando você tem uma org de Free Fire no caso, né, que a gente tinha, você lida com muita gente mais nova e tal, e muitas das pessoas no cenário inteiro cresceram, às vezes só jogavam antes e cresceram por conta da org, então não sabem igual o conhecimento que a gente tem de produção de conteúdo, de YouTube, de nada. E aí, pô, vários deles passam a ganhar uma grana e não querem se dedicar tanto assim. É uma parada complicada, assim, lidar com pessoas. Nossa, lidar com pessoas. Porque quando você tem uma empresa que, sei lá, tem um funcionário que não tá desempenhando como você queria, tu vai lá, troca uma ideia, tenta resolver e tal, mas se não for, você vai lá e, pô, substitui por outra pessoa. Agora, quando alguém que tem uma relevância pública, é difícil você crescer alguém e, pô, agora eu vou trocar. Exato. É muito complicado. Eu acho que é um problema de todas, eu acho. Deve ter alguns problemas assim.
Exato, tem que ser um negócio muito bem estruturado. É mesmo. complicado, porque às vezes, pô, ou mesmo assim, a primeira ambição da pessoa era a grana, e aí a pessoa ganhou o dinheiro. Se a pessoa não ama o que ela tá fazendo, é difícil ela continuar com a mesma dedicação. Ela vai pensar, pô, eu precisava da grana aqui, queria grana, e agora a grana eu tenho. Exato. O negócio tem que ser antes até mesmo de contratar, né? Toda essa parte de... que é basicamente quase impossível, né? De saber o... Difícil pra caramba. A real é que o que a gente chegou em conclusão depois dessa parada é que a gente passou a contratar pessoas que já demonstravam ter algum resultado. Não era o que a gente queria no início, porque a gente queria dar oportunidade pra quem realmente não fazia nada, só jogava assim, tinha o sonho. Mas é algo que é muito um cassino. A real é essa. Você tem chances do cara, pô, se dar bem e se dedicar, e não. A partir do momento que você pega alguém que já tá na caminhada, que já tá tentando, a pessoa dá muito mais valor pra oportunidade, eu acredito. E quanto que era o custo, assim, de toda esse projeto? Então, a gente começou o projeto colocando do próprio dinheiro. Então, nós, todo mundo aí que era sócio, pegava o custo aí mensal e dividia até a parada começar a andar, que é quando a gente conseguiu a plataforma de live. E, pô, era um custo gigantesco. Só o aluguel, que é um aluguel barato, pra ser sincero, que a gente conseguiu antes de estourar, tipo, já tava em pandemia, que a gente começou em 2020, mas os preços em Alphaville subiram pra caramba de casa, de imóvel, de tudo, e era um aluguel relativamente barato. A casa, quando a gente alugou, custava, sei lá, uns 8 milhões de reais. 6, não sei exatamente. Acho que é uns 6, de 6 a 8. E o aluguel que a gente pagava com IPTU e condomínio era cerca de 20 mil reais. Aí você precisa pagar o salário dos jogadores, você precisa pagar a cozinheira, faxineira, comida. Os editores, videomakers. Editor, videomaker. O cara do teatro lá. O cara do teatro que a gente pagou. Pô, tem tanta coisa. Assessoria de imprensa, social media. Tipo, com a tropa que nós... a gente não está mais, hoje em dia a tropa continua, mas nós não somos mais sócios. Deu uma escala de uma operação muito grande, né, no caso. Porque antigamente só estava acostumado a ter editor, thumbmaker, coisa normal de qualquer youtuber. Aí eu passei a entender como ter um custo gigantesco de operação com muita gente, lidar com muita gente. E o custo, como você perguntou, no começo era um custo mais enxuto porque a gente não tinha tantas contratações. Mas a partir do momento que a gente tinha influenciadores, line emuladora, line mobile, era muita gente aí. Dois times. A gente tinha a gente tinha um time de influenciadores. 2 times profissionais, né? Que era emulador e mobile ainda. Então era um custo bastante alto, pô. Passava aí de 200 mil reais. Por mês. Por mês. Caralho, que porrada. Sim. Só pra manter ainda, isso que eu queria dizer ainda. É sem você expandir pra outros jogos. Porque se você vai expandir pra outro jogo, é uma parada já extremamente cara hoje em dia. Porque pra ser sincero, você entrar no cenário de Free Fire hoje é relativamente bem barato comparado a outros cenários aí do LoL, do Valorant. Nossa, é mesmo? CS, tipo, a gente entrou no cenário emulador pagando, pô, um salário mínimo, 2 salários mínimos que aqui do Brasil, né? Agora você vai, pô, contratar uma line de CS, de Valorant. Tu vai concorrer com os gringos aí pra pagar salário. E os caras vão pagar em dólar, né? Caralho, verdade, mano. É um puta custo da porra. E é um custo só pra você manter a operação, no caso, né? Sem expandir ainda, porque se você for expandir, você pode botar aí vários milhões pra adicionar aí.